Obrigado, Senhor, por mais este dia em que unidos podemos vivenciar as experiências do aprendizado. Quantas coisas o saber possibilita que nós corrijamos e agimos e realizemos e construímos ou construamos. Quantas coisas, Senhor, a nossa alma é capaz de transformar pelo simples fato de aprender. E ao fazer isto, descortinamos um outro horizonte, subimos mais alto. Aquilo que antes era um desafio se torna uma coisa que ficou no ontem, que já não é preciso mais temer, pelo simples fato da gente aprender. O monstro desafiador se transforma num gatinho, desaparece o pavor, e a gente já não precisa mais temer, encontrar e fazer a nossa existência sofrer ou suportar uma ameaça que já não existe mais. Obrigado, Senhor, porque quando aprendemos, este é o primeiro passo para que a transformação aconteça e nós nos acerquemos da evolução luminosa que o teu esforço há milênios vem buscando implementar. Que nós saibamos aproveitar, que não nos deixemos abater, nem nos deixemos levar pelas dificuldades da vida, que às vezes parecem nos consumir, nos enterrar, mas você nos ensina que é diferente daqueles que pensam que a cova é o destino final, a última morada. Você nos ensina que ela é apenas o local de onde a semente pode brotar, porque a semente que não tiver que suportar as dificuldades, jamais vai nascer. Obrigado por nos ajudar a entender que o sofrimento não é cova funerária, é a oportunidade de desabrochar, é a convocação para a gente melhorar. E é só quando a gente aprende estas coisas é que nós não deixamos passar a oportunidade de viver, de entender, de crescer e agradecer. Assim, Jesus abençoa todos os que estão buscando este mesmo objetivo, todos os lares que estão sintonizados, todos aqueles que juntos hoje poderemos estar contigo, e que através do entendimento nós limparemos preconceitos, misticismos, nós venceremos medos e seremos capazes de olhar para o alto sem medo de tropeçar. Por isso, Senhor Jesus, abençoa o nosso esforço e o esforço de todos os homens de bem que na terra estão semeando a esperança de uma nova etapa na nossa evolução. Por isso, deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso aos teus pés, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos desta noite. Pai Nosso.
Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nossa saudação a todos os que estão na lista já que a Ana Paula preparou para mim e que já estão sintonizados conosco. A Soraya G, o José Ronaldo Tielli, de Laguna, a GRGM, a Amarelinha, que hoje está de vermelho, sentado bem aqui na minha frente. Esse sinal aqui, esse símbolo, parece placa de carro, GRGM 77, é essa aqui, ó. Bota aí, Felipe, essa aí. Cadê? Pilota o negócio aí, Felipe. Acorda, meu. Essa aí, você vai ver em zoom. Olha lá. Ela, de tanta gente encher a paciência dela com os amarelinhos, ela já não vem mais de amarelinho. Só tem uma coisa amarelinha que ela trouxe hoje. Cadê, Gisele? É, essa aí, ó. É. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício, tá vendo? Obrigado, Felipe. A Mônica, de Belo Horizonte, o Ronaldo Santana, de São Paulo, a Drimar Melo, de Campina Grande, a Lúcia Vasconcelos, de Natal, a Cristiane Julianelli, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, a Marlene Marcato, aqui de Campinas, esperamos que você já esteja se recuperando. Marlene, um grande abraço. O Marcos e a Catarina, lá de Maringá, no Paraná, um grande abraço para vocês também, queridos. A Dalva Marins, de Caraguatatuba. Temos o Wilson Camargo, de Indaiatuba. A Margarida e o Moacir, da cidade de Indaiatuba também. A Hilda Rossi, aqui de Campinas, nossa companheira, a família Barbosa, o Donildo, a Rosângela e a Paulinha, de Ribeirão Preto, a Isaura Gonzaga, de Belo Horizonte, a Cleusa Rezende, que eu não sei de onde que é, mas a princípio está conosco já, o Gênesis Calciolari, lá, o caminhão da TV Alvorada, está em Serra Talhada, em Pernambuco, ele com a Alessandra, nosso abraço, queridos. O Ricardo Luiz de Lima, da cidade de Limeira, o Tobias Bittencourt, de Passo Fundo. Tobias é um dos mais antigos participantes das nossas transmissões, desde a rádio, né, do nosso Pautal, que de outros carnavais, né? Um grande abraço para você, Tobias. A Edneia Helena, de Álvaro de Carvalho, acho que é São Paulo isso, né? O Jefferson e a Rosina, lá de Guarujá, nosso querido Jefferson, a Marisa Quadros, aqui de Campinas, o Lucas Gomes de Melo, de São Paulo, e a Márcia Pinheiro, de Natal, Rio Grande do Norte. Bem, depois nós vamos ler os nomes também dos outros que nos enviaram sua saudação, também pelo Facebook, porque esse aqui é tudo do YouTube, né, Ana Paula? E nós estaremos também muito felizes de saudar os que puderem nos enviar suas mensagens, tá bem? Bom, saudamos os que estão fisicamente aqui hoje, vocês já viram uma parte, né? Aqui o nosso auditório está bem representado pelos encarnados e também pelos desencarnados que estão ocupando essas cadeiras vazias que você vê aí, mas que também participam do nosso encontro. A nossa alegria de poder voltar aqui ao estudo do Livro dos Espíritos com um tema bastante interessante, que, como nós dissemos na oração, né? Ele ajuda que as pessoas matem determinados temores, determinadas atitudes amedrontadas. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez chegou aqui à nossa casa, meio no desespero, porque haviam indicado ao nosso centro espírita para que ele viesse tomar passe. Aí o Felipe colocou para você se tornar um membro apoiador. Se você puder nos ajudar, isso será muito útil para nós continuarmos a tarefa, apesar de que nós não estamos pedindo isso porque precisemos de dinheiro para nós somos todos voluntários,
mas nossas atividades exigem gastos que as pessoas às vezes não fazem ideia, e todos os meses nós precisamos honrar estes gastos que giram em torno de R$15.000, todos os meses. E nós temos até este momento algo que não chega a R$4.000 de doação desde julho, que nós começamos a campanha. E considerando que em alguns casos as pessoas aceitaram doar por 6 meses, 6 meses vão terminar agora em janeiro. Então, alguns que estão compondo este cronograma de doação, que hoje nos permite ter mensalmente nem R$4.000, agora em fevereiro já não estarão mais. Então, quer dizer, além de a gente não subir, depois de 6 meses, a gente ainda vai diminuir, se essas pessoas não reformarem, não reconduzirem o seu interesse de cooperar conosco por mais tempo, que é o que nós pedimos. Pedimos que as pessoas que optaram em julho para nos ajudar por 6 meses, continuem, porque nós não conseguimos chegar nem a 1/3 daquilo que todos os meses nós precisamos. Ainda não chegamos aos R$4.000. Então, você que está chegando agora nos 6 meses, se a sua opção foi a de ajudar por 6 meses, recorde-se que você pode renovar isto, seja por mais 6 meses, seja por mais 1 ano, no mesmo valor. Se você não puder aumentar, não tem problema, mas pelo menos a gente não vai ficar andando que nem caranguejo, né, para trás, né? A gente vai manter pelo menos esse montante. Então, fica aí essa solicitação, e é claro, aqueles que nos assistem, que ainda não são membros apoiadores, nós pedimos que possam pensar a respeito de nos ajudar com alguma das possibilidades financeiras que estão disponíveis aí neste canal. Você está vendo na tela, nós temos doações que podem ser de R$50, de R$100, ou melhor, 50. Põe aí para mim, para eu ver, para mostrar para as pessoas. Olha ali, você tem a doação de 6 meses e de 12 meses. Ainda pode ser de 50, 100, 250 ou mais do que 250, certo? Tanto em 6 meses quanto em 12 meses. E você está vendo ali, olha, a relação das pessoas que doaram, se inscreveram e que autorizaram que nós colocássemos os seus nomes. Pode subir até o fim dos nomes. Vai. Aí, ó. Você está vendo, quanta gente está ajudando? É isso mesmo, só que esse é quanta gente está ajudando? Por enquanto nós temos R$3.900 no total, com todas essas pessoas doando, para uma necessidade mensal de 15.000. Nós somos muito gratos a esses que estão ajudando, e estamos pedindo que os que têm apenas 6 meses, desde julho do ano passado, que renovem a sua ajuda. Mas estamos pedindo àqueles que ainda não são amigos ou apoiadores, que estudem a possibilidade de sê-lo. Porque se nós tivermos, e não é muito difícil que a gente imagine isto, se nós tivermos 300 pessoas doando R$50 por mês, nós teremos R$15.000 por mês. 300 pessoas com R$50. Se tivermos 150 pessoas com R$100, teremos R$15.000 por mês. E considerando que nós temos em média um canal, que é o do Espírito da Letra, nós temos uma média de 700.000 visualizações a cada 6 meses. Imagina isso, né? 600 a 700.000 visualizações em um período de 6 meses. Você não acha que é estranho que 700 ou 600.000 pessoas assistam nossos arquivos e nós não consigamos ter 100 pessoas dando R$50? Não é estranho isso?
se beneficiam de tudo que é gratuito, que tudo nós fazemos é gratuito, e não se sensibilizam em cooperar com aquilo que é a fonte de informações que chega à sua casa límpida, com os nossos defeitos, é verdade, mas chega completa, sem pedir nada para você, de se inscrever, de ser membro, a não ser agora, quando nós estamos precisando. Nós fizemos isso tudo sem nunca ter pedido. Não é estranho que, se em 6 meses nós temos 600 mil visualizações só no canal do Espírito da Letra, nós não consigamos contar sequer com 100 pessoas que doem R$50? Porque se tivéssemos 100 pessoas doando R$50, nós teríamos R$5.000 por mês. Nós temos 3.900. Então, eu acho que não é nenhum tipo de exorbitância solicitar ou esperar que as pessoas que nos assistam possam se lembrar disso e fazer alguma coisa, o que for possível, né? Nós estamos fazendo também o que é possível, só estamos dizendo a vocês qual é a nossa necessidade. Bem, voltamos aqui aos nossos avisos, né? As nossas saudações, aqueles que possam acompanhar o estudo de hoje. Nós temos os trabalhadores que estão aqui para fazer a sua identificação com sua dúvida, o que você queira perguntar, e o Livro dos Espíritos para nós representa esse roteiro, essa linha que nos guia. E é muito importante que a gente se lembre que somente quando o que falávamos na oração faz sentido, nós vencemos determinados problemas, determinadas etapas, determinados degraus. Eu contava a história de um rapaz que havia sido indicado para vir aqui tomar passe, nunca tinha vindo. E um belo dia ele chega aqui com a esposa, chegam aqui os dois brancos, desesperados. Alguém da família dele frequentava aqui e falou assim: vai lá, fica perto do frigorífico Tavares. Aí ele veio, não sabia o endereço direito, pegou a rua errada, perto do frigorífico Tavares, baixou lá numa baixadinha, tinha uma casa que tinha gente entrando. Eles pararam o carro, entraram nessa casa. As pessoas estavam de branco, eles acharam, bom, deve ser aqui. Aí eles foram entrando, as pessoas foram recebendo, sentaram lá. Aí, põe o nome de vocês aí. Eles escreveram o nome num livro, ele e a esposa, e entraram lá. E quando eles entraram lá, todo mundo de branco, o negócio começou a tocar umas músicas esquisitas, o povo começou a dar umas rabioladas, eles olharam um para o outro assim: meu Deus do céu, acho que não é aqui não, porque os parentes tinham dito para ele como é que era. Aí eles foram ficando nervosos, arrumaram uma desculpa esfarrapada daquelas de desespero e saíram de lá correndo. Aí ligaram lá: onde é que é? Nós estamos num lugar que os povos estavam batendo tabaco, cantando. Aí indicaram para onde que era, para que lado do Tavares era. Aí eles vieram aqui, naquele dia chegaram aqui, esbavorido, né? Ai, mas agora que a gente chegou aqui, é aqui, né? Falei: é aqui. Se agora a gente está com medo. Mas por quê? Vocês já saíram de lá? Não, é que a gente deixou o nosso nome escrito no livro. Eles estavam desesperados agora, não é só por ter conseguido sair, mas é porque deixaram lá um rastro. O que eles podem fazer com o nosso nome, que está escrito no livro? Quer dizer, você vê, né? A tal alienação mental, o despreparo emocional a respeito daquilo que possa acontecer nos ambientes, e que a pessoa, mas foi sem querer, a gente não queria entrar lá, mas pensar, a gente errou o caminho, será que eles podem fazer alguma coisa com o nosso nome? O medo é justamente um dos algozes que transformam a vida das pessoas no inferno, porque a partir daí a gente podia dizer assim: e agora então vocês estão perdidos. Tome cuidado que todas as coisas que acontecerem agora, porque eles estão
fazendo alguma coisa e vocês, a partir de agora, vocês vão ter que entrar lá e arrancar aquela folha do livro. Imagina se a gente fala isso para eles. Senão a vida de vocês vai dar para trás o tempo todo daqui para frente. Mas é que tem muita gente que fala isso dos outros. Tem muita gente que diz, agora você tem que tomar cuidado, porque se passar cair um tijolo na sua cabeça, é porque vocês foram lá onde não deviam. Então, é justamente a falta do conhecimento, a falta do entendimento das leis do universo, que deixam as pessoas vulneráveis. Nada seria possível acontecer com eles por terem deixado o nome. Mas se alguém dissesse para eles que era possível, tudo de ruim que acontecesse, eles iam atribuir ao fato de terem feito essa imprópria manifestação num outro lugar. Então, isso acontece com muita gente que vai nesses lugares em busca de informações, de novidades, de previsões, e que não sabendo como funciona, fica à mercê desse povo, que fica cobrando, fica pedindo mais dinheiro, agora para desfazer o negócio tem que trazer mais não sei quanto, tem que pagar para se desfazer o problema lá na cachoeira de não sei onde, no meio do mato, e a pessoa acredita. Quanto mais ela está enraizada no medo, mais ela paga. E não reclama. Então, o que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos neste período, o poder oculto, talismãs e feiticeiros, tem uma finalidade que é também de elucidar o nosso modo de pensar a respeito destas questões. E que, quando você entende o mecanismo, você perceberá que, seja quando se trata de magia negra, de poder oculto, ou quando se trate de religiões dogmáticas, religiões tradicionais, que eventualmente falam muito do demônio, que usam muito o diabo como uma força para forçar as pessoas a fazer o que elas não querem em termos materiais, também essas pessoas estão agindo de uma forma a amedrontar o fiel, amedrontar aqueles que estão vivenciando essas experiências, que deveriam ser vivenciadas como libertadoras, não como expoliadoras, como opressoras. E infelizmente, as religiões dogmáticas, inclusive, ainda que falem bastante de Jesus, elas se valem muito do demônio, porque o demônio é muito lucrativo. Com Jesus você não ganha quase nada, mas com o medo do diabo, os caras abrem o cofre e raspam, inclusive, tudo que tem lá, para você se livrar dessas ameaças. Então, quando se detectou que o ser humano é muito mais vulnerável ao medo do que ao amor, então essas religiões não abriram mão do aliado satânico no controle das pessoas, no fazer as pessoas que cometeram erros pagarem pelo perdão divino, se sentirem assim como que pressionadas, e obviamente sem compreenderem as lições, porque nessas religiões não se ensina, essas pessoas ficam na dependência da absolvição que os sacerdotes, os líderes religiosos possam lhes dar. Daí ser uma coisa que é muito importante que nós entendamos. Todas as vezes que você vai em algum lugar em que ninguém te explica nada, exige que você cumpra rituais que você não entende, mas você faz porque todo mundo faz, isso não é um lugar no qual você poderá crescer como um espírito. Isso é apenas um local que às vezes pode ser bonito, pode ter boa intenção, mas quer que você continue no mesmo patamar em que estava, para depender sempre da opinião de alguém que diga o que é certo ou o que é errado. Então fiquem atentos, porque muitas dessas coisas que a gente vê no mundo, em que os ingênuos acabam financiando determinadas instituições,
elas não foram forçadas a fazer. Ninguém meteu um revólver na cabeça da pessoa. A pessoa que aceitou fazer por não questionar, por não pensar de outra maneira, por não ver outro modo de agir com relação à divindade, a não ser aquele que lhe disseram. Por isso é que é importante nós estudarmos nesse trecho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aliás, essas noções que nós vamos hoje, inclusive, terminar. Nós vamos voltar aqui, fazer uma passagem rápida sobre as questões que falam desde o início, poder oculto, talismãs e feiticeiros. 551. Vocês vão ver na tela. Você tem aí a 551? O Felipe vai abrir para nós podermos recordar e entender esse mecanismo, porque só a doutrina espírita vai te explicar isto. A pergunta é, 551, pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, pode fazer mal ao seu próximo? Nós vimos na semana passada. E nós percebemos que existe uma regra. Ele pode tentar, ele pode estar imbuído de vontade negativa, mas se aquilo vai chegar de verdade ao próximo, ele não tem esse poder, nenhum deles tem esse poder. E é por isso que a resposta que você vai ver aí nos encaminha para esse raciocínio. Deus não o permitiria. Deus não permitiria que um homem mau, com má companhia, fizesse mal a alguém. E esse não permitir, que é uma resposta simplista, não tem essa noção de que a gente pense que Deus então vai fazer um escudo protetor contra a ação negativa. Ele vai ter uma outra forma de fazer essa coisa não ser, vamos dizer, não se propalar de forma incontrolável. É por isso que Kardec faz a pergunta que vem a seguir, e as perguntas seguintes. Vamos ver. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte, de amaldiçoar os outros, né? Que pensar disso? Porque isso sempre houve na história humana. Isso sempre existiu, pessoas que desejavam fazer maldades ou desejavam boas coisas para as pessoas com quem eles conviviam. Por que isso foi gerado? De onde vem essa noção? Vocês já ouviram falar do olhar de Seca Pimenteira? Quem já ouviu falar? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, não com a pimenteira, mas com outras coisas, que envolvam uma vibração ruim de alguém, ou por inveja, ou por raiva? Quem já teve alguma, levanta a mão. Ana Paula, depois o Paulo. Na casa da minha mãe tinha acho que era uma venca, que ficava lindíssima em cima da mesa. Mas era muito vistosa. A pessoa chegou, olhou e falou: nossa, que planta linda! Virou as costas e saiu. Isso foi durante o dia. A planta murchou, no dia seguinte ela estava seca, esturricada. Vocês sabiam que as avós costumavam ter avencas em casa? É uma planta muito antiga, mas elas tinham esse hábito de ter avenca, porque segundo consta das histórias, né, a avenca é uma planta que purifica as vibrações do ambiente e aquelas pessoas negativas deixam sobre ela a negatividade. Ela morre para liberar o ambiente. Por isso que as avós antigamente tinham essas plantas. Isso que ela está dizendo é uma das histórias antigas que envolvem essa planta, a avenca. Aliás, são vários tipos de avenca, né? Mas quanto mais a pessoa fica com ela bonita, mais ela impressiona, e se alguém tem um olhar invejoso, né, isso pode produzir um impacto vibratório que a planta absorve ao invés de ficar retido. Então eles chamavam isso de uma planta que é um filtro energético, né, na casa das pessoas. O Paulo também levantou a mão aí. Paulo? Não, na minha casa tinha aquela comigo ninguém pode.
Era uma grandona que tinha lá. Aí chegou um pessoal, ficou conversando até perto dela lá um tempão, né? Com a gente lá, na casa. Aí passou acho que 3, 4 dias, a planta morreu e secou. É que essas pessoas com a planta podiam, né? A planta passou a ter outro nome. Comigo quase ninguém pode. Quem mais tem já alguma experiência com essas coisas assim? Isso não é só com planta, viu? Isso acontece com gente. Isso acontece com pessoas, isso acontece com criança. Com crianças. Nunca foram benzer os seus filhos? Hein? Já ou não? Por que foram benzer? Hein? Não é só na venca? Hã? Quem já foi benzer aí o filho? Levanta a mão. Vem aqui. Pai vai para o Odete, depois vem para a Gisele. Olha, eu sou sua mãe, né? Não sei. Eu acredito. E você era bebê, mas você era muito fofo. E naquela época que o seu pai foi para Birigui, eu fiquei na casa da minha mãe. E eu lecionava e meu pai cuidava de você. E uma noite você era tão fofo que eu brinquei tanto, tanto com você, ria. Minha mãe falava assim, para, que ele não vai dormir, para. E eu não parava. Olha, você chorou a noite inteira. No dia seguinte, tive que levar você para benzer. Mas isso é bom olhado de mãe, né? Ninguém está falando que ela queria que eu ficasse doente. Vai lá, Adir, você levantou a mão aí ou não? Ou foi a Sônia? Não, acho que foi lá. Foi a Sônia? Ou foi o Adir? Não, mas tem um caso do meu pai. Ele era criança, tinha uns 3 anos e na época não usava shorts, era tipo um saco, né? E um ganso acabou pegando os Países Baixos e ficou bem inchado. E aí o pai dele levou numa benzedeira. Sei. E eu tô aqui hoje, senão eu não estaria. E onde é que está o mal olhado? Não é mal olhado, isso foi mal pegado aí. Não. Mas a benzedeira ajudou a... Não, nós não estamos falando de cura, nós estamos falando de mal olhado, mas tudo bem. O passe magnético pode ajudar a melhorar os processos biológicos também. Mas vamos lá, cadê a Otília? Não, depois a Gisele aqui, vai, Otília. Eu levava as crianças para benzer numa senhora ali da vilinha, e ela benzia com a aliança dela, tirava a aliança e benzia as crianças, parava de chorar na hora. Sim, mas por que a criança estava chorando? Então, acho que com um mal olhar, quebrante, sei lá, chorava. Eu levava lá, ela benzia com a aliança. Ok, aqui a Gisele. Felipe, antes de você mudar a câmera, você primeiro muda a câmera e depois você dá o zoom. Porque você só dando zoom, o povo vai ficar tudo tonto lá na internet. Vai lá. Bom, André, a situação foi com o Vinícius, né, meu filho. Ele era pequeno e em uma festa, todo mundo pegando no colo, e vai para o colo de um, e ele era dado. Ele ia com todo mundo, ia para o colo de todo mundo, fazia graça. E a minha avó falou, esse menino não vai dormir, ele vai ficar com o corpo todo dolorido de ficar passando de mão em mão de quebrante. Mas dito e feito. Chegou na hora de dormir, ele não parava de chorar de jeito nenhum. Aí fui na avó, né, na mãe do meu pai, que era benzedeira, e que benzeu ele. A outra situação foi comigo, impinge, falava impinge, né, no pescoço. Nada, fui em dermatologista, nada conseguia fazer parar de aumentar aquilo que crescia no meu pescoço, e todo mundo falava, se aquilo juntasse, esparramar, que não sei. Fui na avó. A avó benzeu e também... Mas isso foi mal olhado de alguém, assim, impinge? Diz que foi, que eu ganhei um perfume e eu fui usar o perfume. Eu usei o perfume, logo depois que eu usei o perfume, ficou. Sei. Então alguém que deu o perfume, meteu um veneno no perfume e não sei o quê. Solange. Eu já passei por isso quando eu era garota. Eu tive um período de queda de cabelo, mas muito intenso. E minha mãe, eu tomava remédio, nada resolvia. Aí minha mãe resolveu me levar numa benzedeira. A benzedeira falou assim, não, você está precisando realmente ser benzida. Daí ela veio com alguns galinhos, plantinhas, passou na minha cabeça. Falou, você agora só corta o cabelo, fica a dica aí.
Você só corta o cabelo, lua crescente para cheia ou lua cheia. E desde então, depois que eu fui nessa mulher, nunca mais tive queda de cabelo e a juba é bem robusta. O Gaspar, vai lá mulher, Gaspar. Ô Gaspar, tira esse boné da cabeça aí, Gaspar, olha lá. Então. Fala, Ana Paula. Gente, espera um pouquinho, isso daqui não é livro dos espíritos de mandinga, de benzimento, tá? Isso aqui, nós estamos falando de coisas negativas que são lançadas e que eventualmente as pessoas recebem um impacto. Se é no centro espírita, se é na benzedeira, se é na igreja, não importa onde vai ser o tratamento, né? Mas o mais importante é que nós estejamos falando dessa mesma situação, uma coisa que vem de alguém que possa produzir um estado físico, emocional alterado na outra pessoa. Isso, elas sempre vão falar, vai lá. A minha mãe benzia, né, que hoje a gente sabe que é fazer um passe, então eram várias pessoas que procuravam, e ela sentia o impacto, então às vezes ela comentava, ela falava, nossa, tal criança, ela está se sentindo tão mal. Então, era caso de febre, criança que vomitava sem parar, de repente, depois de algum evento, alguma coisa que acontecia, e aí fazia a oração, tudo, e passava. E a minha mãe sentia o que a criança estava sentindo. Sim. Então, era bem impactante. E ela conseguia perceber se era vibração ou não. Sim. Nós estamos todos, então, vendo que há uma potencialidade no ser humano, seja para destruir uma planta, mesmo que a pessoa elogie a planta, seja para transferir a outras pessoas um padrão vibratório negativo, mesmo que você não queira dizer isso, mesmo que você não deseje esse mal diretamente, que altera o funcionamento orgânico, o equilíbrio vibratório, certo? Então, veja só, nós estamos falando de uma situação que tem a ver com a questão 552, que o Felipe vai pôr de novo na tela. O que pensar daquela crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Então, a vozinha que fez o benzimento, a mulher lá que benzeu a queda do cabelo, a outra que foi lá também com a aliança lá, fez as suas mandinguinhas, aquele que foi benzer para que o futuro, o filho pudesse nascer, né? Que perdesse o pescoço do ganso. Todas essas são coisas que, naturalmente, nesse caso aí do ganso não tem nada a ver, porque o ganso não tem olho gordo, né? O ganso foi, né, se defender eventualmente. Então, essas são coisas que, apesar disto, o potencial vibratório pode ser utilizado para melhorar o indivíduo. E se nós estamos falando desse potencial vibratório para melhorar, Kardec quer saber, isso também pode ser usado para piorar, como nós vemos no caso da criança que fica nervosa, que fica irritada, que não dorme, que vomita, ou da planta que murcha, né? Isso é alguma coisa de frequência, de vibração. Então a pergunta 552 tem esse caráter. Vamos ver então a resposta. Aí está a pergunta: que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Resposta: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, ou seja, um poder vibratório, que são benzedores, passistas, religiosos, que amam o seu semelhante, do qual podem fazer o mau uso, se o seu próprio espírito é mau. E nesse caso, elas podem ser ajudadas por outros maus espíritos. Mas, ou seja, é possível que os maus espíritos ajudem uma pessoa negativa a enviar vibrações ruins contra outras pessoas. Mas não acreditem nesse pretendido poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Ou seja, eles podem fazer o mal, podem desejar o mal, mas isso não significa que o mal vá acontecer. Precisa haver uma conexão. Não é automático.
é preciso que haja um momento de... Olhem para as tomadas, está vendo? Todas as tomadas em volta aqui, ó, na parede. Todas elas têm energia elétrica. Vocês estão tomando choque? Alguém aqui está se tremilicando porque tem energia elétrica na tomada? Não. E por que não? Porque você não está conectado com a energia elétrica que está na tomada. Mas se você pegar um fio desencapado, enfiar lá nos dois furinhos, nesse momento a tomada vai se transformar numa estrutura que vai permitir que a corrente passe para você e você sinta o choque. É ou não é? Mesmo que você chegue pertinho, que você põe a mão na tomada, você não toma choque, porque não tem uma ligação com a corrente elétrica. Mas se você fizer uma conexão com a corrente elétrica, mesmo que seja muito longe ou mesmo que seja muito perto, você vai ser eletrocutado. Então o processo dessa interferência vibratória também depende de uma conexão entre a fonte e o receptor. Certo? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Alguém deseja comentar alguma coisa antes da gente passar para a pergunta seguinte? Fala, Ricardo. Qual seria a conexão para não se ligar com essas energias? Sendo que você não sabe que foi gerada. Bem, nós já vimos que para que a gente possa estar em sintonia, é preciso que haja a afinidade entre a fonte e o receptor. Se o receptor não estiver em sintonia com a fonte, isso não vai chegar até ele. Isso é uma coisa básica, até mesmo dos experimentos físicos. Você, para conseguir captar uma estação de rádio, você precisa colocar o receptor no padrão de frequência da estação. Se você não colocar, a estação está lá, a frequência está lá, a música está lá, mas você não escuta, o seu aparelho não se sintoniza. Então, considerando que há uma fonte, negativa ou positiva, que emite uma energia, se você estiver em sintonia com essa energia, você recebe. Se você não estiver em sintonia, você não recebe. Ela não é que ela deixa de existir, é que você não conecta, você não abre seu canal mental, sua emoção, para que isso se canalize, como é, por exemplo, um para-raio. O para-raio vai fazer com que a energia estática que está na natureza encontre um caminho mais rápido para chegar e equilibrar a diferença de potencial elétrico entre a superfície da Terra e a atmosfera. Para-raio é isso. Então, o indivíduo que está servindo de para-raio, porque ele está num estado mental favorável ao bem ou ao mal, ele está vulnerável a essa transferência. E isso não é um negócio de você tomar banho de sal grosso, que você se livra. De você andar com um galho de arruda atrás da orelha. Não é? Tinha gente no passado, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe fazia uns negocinhos assim, um saquinho que punha um imã dentro e andava na bolsa. Eram maneiras de antigamente as pessoas fazerem como se o imã fosse atrair as vibrações negativas dos ambientes no imã, como se a vibração negativa fosse metálica. Mas sabe quem mandou fazer isso? O índio, aquele que Adair recebia. Eu sei, mamãe, mas a senhora vai ver que tem um monte, como está na resposta aqui, um monte de entidades que não sabem o que estão fazendo e ajudam as pessoas que acreditam nisso, pelo menos se sentirem protegidas. É porque naquela época ninguém estudava, nem a médium, nem quem conversava com o espírito, ninguém sabia bolhufas. Né? Então o povo vivia fazendo essas coisas sem entender, porém punham fé nisso, que nós vamos ver mais para frente nessas questões, né? Tá vendo? Mas 50 anos depois ela ainda está pondo a culpa no espírito. Não foi ela que não estudou, foi o espírito que mandou fazer e ela fez. E é assim com muita gente. Foi a entidade que falou: e se você não fizer vai acontecer um mal para você ou você vai se proteger. Tá ótimo. A credulidade é uma forma de você manter-se protegido. Não é que ela resolve o problema,
é que ela mantém você confiante que nada vai te acontecer. Então você não entra num padrão negativo, que é o que o medo faz. O medo, mais do que o mal, o medo faz você ficar vulnerável, porque tudo o que te amedronta te deixa numa situação vulnerável, facilmente atacável por qualquer coisa. Qualquer barulho é ladrão, qualquer tropeção foi o espírito que puxou tua perna. Então é fácil qualquer entidade fazer você de bobo. É por esse motivo que certos espíritos, inclusive não só na doutrina espírita, mas em muitos outros caminhos místicos, eles vêm com, não, você vai, toma banho de não sei o quê, pega tal erva, faz isso aqui, que você vai ficar protegido. E a pessoa, agora eu estou protegido. Tá bom. Então ela criou uma barreira mental e emocional para se sentir segura e não deixar que nada acontecesse. Ela mudou o padrão mental. É a mesma coisa que os espíritos fazem no plano espiritual quando chega alguém que morreu atropelado, que está todo despedaçado no perispírito, porque ele sabe que ele morreu todo despedaçado, e os espíritos vão precisar ajudá-lo a se recompor. Então o que eles fazem? Vai explicar para ele que o corpo é que foi despedaçado, que o corpo já está no cemitério, que o corpo já foi comido pelos bichos, e a mente dele está com a história, com a imagem dele despedaçado. Você acha que ele vai mudar a mente? Não. Quem fazem os espíritos? Nós vamos operar você, vamos recosturar você todinho, você vai ficar bom. Aí eles vão para uma sala cirúrgica, ele fica agradecido, os espíritos vão lá magneticamente, repõem o perispírito em ordem e ele aceita que ele foi reconstruído. E volta a ter a estrutura completa, porque sua mente passou a vibrar dessa maneira. É o mesmo processo. Só que no plano espiritual acontece muito mais depressa do que no plano físico. Então, todas essas são condutas, são hábitos que os espíritos às vezes usam para que os crédulos se defendam de uma outra maneira, mentalmente se preservem para não se deixar ficar com raiva, não deixar ficar batido, não ficar triste, não ficar entregue, não se revoltar, porque essas são portas negativas. Então, se a mente está agora, não, agora eu sei que nada vai me acontecer, está tudo ótimo. Então, que bom, pronto, sua mente já ordenou que você vai encarar as dificuldades sem achar que foram produzidas por entidades, mesmo quando foram, entendeu? Mesmo quando essas entidades estão jogando uma casca de banana no nosso caminho. Fala, Paulo. Não, isso aí aconteceu comigo, da entidade também me enganar uma vez. Eu era, acho que foi 78, 79, eu estava acho que na segunda série da escola, e eu tinha que fazer uma prova de matemática na época, e eu era muito ruim em matemática, era péssimo. A minha mãe levou numa médium, e uma entidade lá incorporou e falou assim, não, eu vou cruzar teus cadernos e vou te ensinar. E quando você for fazer a prova, você pensa no meu nome, pensa em mim, que você vai fazer a prova. Aí eu fiz tudo isso, pensei na entidade no dia, rezei para a entidade e eu tirei 0 na prova de matemática. Não adiantou muito então, mas eu acreditei. Eu pensei que ia dar certo, não deu. Está vendo? Você foi ajudado pelo Espírito, mesmo assim. Você foi ajudado pelo Espírito para não acreditar nessas bobagens. O Espírito não sabia matemática. Ele quis te dizer, vai lá, segura, seja seguro, você vai passar, quis te dar uma boa coisa e você chegou lá, quando viu a equação do segundo grau, como que chamava o Espírito? Não lembra? Você falou o nome dele lá, não adiantou nada. Repetiu, não adiantou nada. Qual que é a resposta? Também não saiu. Então, aí tirou 0. Na nossa instituição era comum, quando as pessoas faziam perguntas para os espíritos lá, os idos de muito tempo atrás, eles chegavam, às vezes, a avó ia no centro e falava, ô Ners, tinha um espírito que chamava Nelson. Ô Ners, meu neto vai fazer prova semana que vem, você não pode ajudar ele não? Aí o Nelson falava para ele, manda ele estudar. O que eu posso fazer é dar calma para ele ficar calmo, sereno.
Porque se ele não estudar, eu também não sei. Eu também não vou ficar falando para ele o que ele vai fazer, porque eu também não... Quem tem que estudar agora é ele que tem que aprender. E isso é uma boa lição, porque é óbvio que a gente vai querer sempre facilitar as coisas para o nosso lado, né? Outra coisa é você pedir aos espíritos que te deem calma para você poder resolver, mas para isso você tem que ter estudado. Se você não estudar, os espíritos vão fazer isso por você, certo? Ok? Dúvidas? Vamos então ver a questão 553, que tem a ver com o que o Paulo está contando aí, ó. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Misifio, bonzinho, vem cá fazer a prova de matemática para mim, eu vou te pagar uns 3 charutos. O que acontecer? O que pode acontecer com essas fórmulas? Hein? Que eles vão lá? Hein? O que eles vão lá, que vão pensar da gente? Vamos ver, nós já estudamos semana passada. Vamos ver a resposta. Qual é o efeito? O efeito de torná-las ridículas, se essa nossa postura for de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. É o pensamento que atrai essas entidades. Pergunta 459. Quer ver? Deixa eu ver. 459. Isso. Vocês vão ver aqui, ó. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que vocês acreditam, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Eles estão sabendo o que você está pensando. Mas tem uma questão que é interessantíssima, que é justamente 467. Nessa mesma sequência de perguntas do Livro dos Espíritos, a pergunta 467 é a seguinte: pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? É possível que o indivíduo se liberte? E aí vem a pergunta do Ricardo: como é que você consegue evitar que essas coisas aconteçam? É possível? Sim, é possível. Porque eles não se ligam senão àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Desejos e pensamentos. Os espíritos estão atraídos por isso. Não pela mandinga, não pelo talismã, não pela prática que você tenha feito de determinadas palavras cabalísticas. Não, isso não atrai. O que atrai é o que você pensa, o que você deseja. E é exatamente aquilo que nós estamos estudando. Os espíritos são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Dúvida? Aí você fala assim: ah, mas o espírito do bêbado que vai ficar lá no boteco, ele não está indo atrás da pinga? Não é da pinga que ele está indo? Hã? Ele está buscando o vício. E aonde está quem goste da mesma coisa? Então é a fraqueza do espírito, é o pensamento na bebida, é o desejo de beber. Tanto é que ele pode beber cerveja com alguém que está bebendo cerveja,
Ou pode beber uísque com alguém que está bebendo uísque, ou pode beber pinga com quem está bebendo pinga, vinho com quem está bebendo vinho, mas ele quer beber, o desejo dele. Então o que atrai ele para aquele indivíduo é o desejo do outro também em beber. A mesma qualidade de bebida, que vai lhe produzir as sensações de que ele tinha quando estava encarnado. Não é em si o álcool que está na garrafa, é a ideia de que aquilo vai lhe dar o prazer que ele tinha quando ele estava encarnado. Por isso é que é o pensamento e é o desejo que atrai o espírito. Eu contei para vocês a história, já contei algumas vezes, de quando eu comecei a comer uma bomba de chocolate, que eu queria bomba, que eu passava lá, eu via a bomba, comi uma vez, depois passei no outro dia, comi de novo, no terceiro dia fui lá e comi, passava lá na frente, passava de propósito na frente da padaria para ver a bomba lá. Falei, mas eu não gosto de comer doce, por que eu estou comendo doce todo dia? Então, sutilmente, começou a haver aquela ligação, o desejo, o gostinho, salivava a boca só de pensar no gosto da bomba, de chocolate, de creme, até o dia que eu falei, olha, eu vou comer essa bomba, vou comer essa bomba, vou comer essa bomba, desci lá, fui lá na padaria, cheguei na frente das bombas, tudo assim, falando, oi, estou aqui, vem que eu estou fácil. Aí eu disse, mas você não vai comer essa bomba. Aí virei as costas e voltei para o meu escritório. Eu acho que a entidade levou um choque tão grande, um curto-circuito tão grande, que ela já pulou fora, desgraçado, eu pensei que eu ia comer a bomba, vou atrás de um outro que vai comer no seu lugar, e nunca mais apareceu. Nunca mais. Então a sugestão, a ideia inicial, você às vezes compra. E se você não percebe que você não é aquilo, quantas pessoas não se tornaram ébrias porque começaram a provar uma bebidinha aqui, outra bebidinha lá, ou começaram a fumar porque um amigo fumava e, legal, vou entrar nesse esquema. E aí quando vê o negócio já está tão lá longe, que a pessoa inclusive fisicamente ela está atacada por problemas naturais do excesso, né? Então você vê, o que leva a pessoa a sintonizar-se com as entidades é justamente o desejo e o pensamento que elas mantêm naquele foco. Dúvida, pergunta? Vamos então para a questão seguinte, que é a mesma, 553, uma subpergunta. Certos espíritos. E aí vem a pergunta, o comentário da Odete. Certos espíritos não têm eles mesmos, algumas vezes, ditados fórmulas cabalísticas, ditado como o Paulo falou aqui, vai lá, vou cruzar o seu caderno, você fala o meu nome, na questão número tal, você fala o meu nome, pensa que vou te dar a resposta. Ou vai lá, faz um patuá com um imã, põe na bolsa que vai estar tudo protegido. Não tem, quem falou isso foi um espírito. Então, Kardec está perguntando tudo isso. Não há certos espíritos que eles próprios recomendam determinados hábitos cabalísticos ou fórmulas cabalísticas. Isso é muito antigo. Falamos aqui do tempo dos egípcios, lembra? Semana passada que eu contei daqueles papeizinhos que os sacerdotes vendiam a quem tinha dinheiro para eles passarem pelo julgamento lá e o crocodilo não comer eles. Lembra disso? Então, era uma forma de você se livrar de um julgamento muito pesado. Eles mesmos não fazem isso? Não foi a médium que a tua mãe levou você lá que fez isso, ela não inventou isso, a entidade falou. A Odete também, quando esteve lá, naquela época que um espírito que incorporou a médium falou para fazer isso, era um espírito, não era a médium. Mas é aquela história, né? As pessoas falam assim, mas foi o espírito que falou. Mas que tipo? Qual era a categoria do espírito? Qual? Não é porque é espírito que sabe tudo. Aliás, a própria doutrina explica isso. Mas para isso a gente tem que estudar a doutrina. Estudar a regra, como é que funciona. Então essa segunda pergunta, 553,
Kardec coloca os espíritos na parede, mas não são vocês mesmo que às vezes mandam fazer umas fórmulas cabalísticas? Nós não estamos inventando a coisa, não estou tirando da cartola o coelho. Vocês, às vezes, no mundo espiritual, a gente tem notícia, faz tal coisa, toma banho de não sei o quê, usa tal produto. E aí? Vamos ver a resposta dos espíritos. Isso tudo nós já falamos semana passada. Certos espíritos não têm eles mesmos, algumas vezes, ditado fórmulas cabalísticas? Resposta: sim. Tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. E neste caso, veja só, aqui complementando, nem sempre eles zombam de nós. Eles ajudam a gente, se a gente é muito infantil ou muito despreparado espiritualmente, a que a gente tenha segurança ou tenha confiança em determinado poder. Agora, os negativos, eles vão dar risada, né? Os espíritos atrasados que são ouvidos, eles vão gozar da pessoa que acreditou neles. Mas é como quando a minha mãe falava para mim que eu não podia chupar gelo da geladeira porque era gelo de barata. Quer dizer, era um absurdo, uma coisa mentirosa, uma coisa que nunca existiu barata dentro da geladeira, no freezer ainda, mas que ela dizia isso para me proteger. Eu acreditava na minha santa mãe, a santa mãe que nunca vai falar uma mentira para o seu filho, e com isso ela me protegeu de um monte de dor de garganta, que eu devia ter 2 vezes por mês, eu tinha uma inflamação de garganta. Então você vê, os bons espíritos fazem isso conosco também, às vezes para nos ajudar, de uma forma indireta, a que a gente não fique vulnerável, e que a gente confie naquilo. Isso é bom, dentro do nosso poder de entendimento. Porém, o que os espíritos nos estão alertando é que, na verdade, não é o fato em si de você vestir uma roupa. Tem gente que leva roupa para benzer, não é? Vem benzer uma roupa, que a roupa agora está protegida. Não é que você, a partir desse momento, você sente que há uma vibração boa à sua volta. E aí você, então, se sente em sintonia com boas coisas. Ninguém está criticando pessoas que vão às igrejas ou aos centros espíritas e levam roupa para benzer. Apenas que a doutrina espírita nos ensina que a roupa não guarda a energia. A energia que é transmitida através do mundo espiritual pelos médiuns, ou através dos médiuns pelos espíritos, ela não tem a capacidade de ficar retida pela estrutura do tecido. Ao contrário, eles explicam que o poder magnético ele é absorvido pela água. A água retém o magnetismo, a roupa não. Mas tem pessoa que acredita mais numa camiseta benzida do que num copo d'água. Porque a camiseta ela vai vestir, vai andar com o dia inteiro, a água ela vai beber, depois vai virar xixi e vai ficar na mesma. É a mente da pessoa. Portanto, em alguns casos, os bons espíritos em um nível menos avançado, eles deixam as pessoas entenderem certas coisas e fazerem certas coisas para a pessoa mesmo se proteger. Mas quando são entidades inferiores, elas vão tirar uma com a sua cara. Você acreditar nessas coisas, essa credulidade. Porque veja só, né? Se de verdade a roupa branca protegesse quem usa, médico não ficava doente, dentista não ficava doente, não tinha problema para pagar conta no banco, né? Tinha sempre dinheiro sobrando, açougueiro também não tinha problema, só porque está vestindo branco, né? E quem está vestindo preto fica com sono, fica dormindo sentado, não presta atenção, depois faz pergunta que não entende o porquê e nunca vai lembrar qual vai ser a resposta, porque perde a oportunidade. Mas nada disso significa por causa da cor da roupa. Tudo está ligado à nossa capacidade de percepção e de retenção, certo?
Dúvidas, perguntas? Fala aí, Odete. André, é interessante que depois que a gente amadurece um pouco mais na doutrina espírita, e a gente ouve as aulas, a gente procura entender mais, a vibração é outra. Você sente a intuição, você favorece a ajuda deles quando você precisa de muito auxílio, né? É muito melhor agora do que na época do imã. Sim. Agora a gente sente eles próximos da gente. Hoje, na academia, a minha professora estava chorosa porque a mãe dela está na UTI e ela sabe que a mãe vai partir. E daí uma aluna reuniu todas nós de mão dada e rezou o Pai Nosso. Tá bom. Quando eu fui embora, eu fui lá dar um abraço nela. Eu dei um abraço, falei bastante coisa interessante, perguntei o nome, que a gente ia orar pela mãe dela e fui embora. Mas só que daí eu fiquei ruim, eu fiquei muito mal. Mas daí eu fui melhorando. Porque, naturalmente, foi o imã, né? Sem imã, aquela tristeza dela, eu absorvi, né? Da entidade no braço, né? Com ela e dela apesar também. Que ela não estava assim chorosa, eu estou conformada, ela é professora de dança, ela deu dança para as alunas, tudo, mas assim mesmo ela chorava. E ela é a única filha, ela não tem ninguém, só a mãe. Sim. Você vê que nós, nesse potencial vibratório, em sintonia, no caso de ajudar os outros, é a mesma coisa que você ser médico, chega uma ambulância com um cara que foi atropelado, tá, com as veias estouradas, com o intestino para fora, você vai pegar o cara, você vai se sujar de sangue, de fezes, como que você não vai querer ficar limpinho? Não vai ter jeito. Mas você está lá para ajudar. Então, isso acontece com as pessoas que já têm um certo conhecimento e que estejam trabalhando em favor do seu semelhante, que é justamente o de ser vamos dizer, uma esponja, né? Para ajudar a libertar a pessoa de um certo estado vibratório nocivo para ela. E, obviamente, depois disso, aqueles espíritos que ajudam uma boa pessoa que está interessada em ajudar o próximo, também recolherão essas entidades, desde que essa pessoa não fique, agora eu acho que eu que vou morrer, eu vou para a cama, eu vou entregar meu espírito a Deus, para Deus ver se leva, porque eu que vou morrer, não é a mãe da moça. Porque se você entrar num estado de depressividade, você está dando espaço à vibração da entidade, né? Então, a reação quantas pessoas nas nossas reuniões de desobsessão, que acontece segunda-feira, chegam, eu estava em casa, de repente fiquei com uma dor de cabeça, eu comecei a passar mal, eu tive ânsia de vômito, eu falei, eu vou para a cama, porque acho que hoje eu não vou no centro. E elas são ensinadas, são explicadas a essas pessoas, como médiuns, que isso é muito comum acontecer no dia da reunião mediúnica, porque antes, algumas horas antes, as entidades amorosas vão colocar perto do médium determinados espíritos que vão precisar se manifestar na reunião mediúnica, por intermédio daquele veículo. E, obviamente, ao aproximarem do médium, o médium vai começar a sentir coisas que antes ele não estava sentindo. Então ele começa a interpretar, se ele não tem maturidade na doutrina, no entendimento, começa a interpretar que ele está doente, que está ficando gripado, que ele está ficando abatido, e a ideia é, hoje estou tão cansado, estou passando tão mal, que eu nem vou. Hoje eu não vou. E se ele não for mesmo, ele não vai ajudar a entidade. Terá sido em vão que as entidades amorosas tenham posicionado, e eles geralmente só posicionam dos médiuns que já têm essa consciência, porque eles vão passar mal, naturalmente. E isso é uma coisa que os próprios livros de André Luiz relatam, o estado vibratório que se comunica ao médium um pouco antes ou horas antes da reunião mediúnica, justamente porque ele vai começar a se afinizar com aquela entidade. E como é uma reunião de esclarecimento, o espírito que está precisando do esclarecimento não está bom, não está em bom estado, não está bem mentalmente, emocionalmente, e ele vai então absorvendo essa coisa e se sintonizando com o padrão vibratório do médium.
E aí o que acontece? Recebeu o espírito na casa espírita, a pessoa fica boa. A manifestação ocorreu depois da reunião do evangelho, a pessoa dá vazão à entidade, a dor de cabeça vai embora, a dor do corpo vai embora, a náusea vai embora, e a pessoa fica boa. Para com tudo aquilo. A tristeza, a vontade de chorar é muito comum. Entidades às vezes estão assim. Mas se o médium não permite isso e ele fica em casa, a entidade vai ficar com ele mais tempo lá. Certo? Então, são coisas que, como a senhora mesmo fez, eu não vou... Muda o pensamento, vai pensar em outra coisa, faz uma oração, pede para os protetores amigos atenderem aquela entidade ou aquelas vibrações ruins, porque eu vou ter que dar sequência na vida. Então os espíritos nos avisam sempre, nunca fale de você mesmo, nem reclame do que está te acontecendo. Porque essa é a forma de você manter o padrão negativo intenso em você mesmo. E é somente através da doação, do trabalho, mesmo quando você não está bom, que você fica bom. Nós temos casos muito, muito famosos do Chico, do Divaldo. Divaldo chega uma vez, estava em um outro país, fazendo palestra, estava com pneumonia nos 2 pulmões. Foi para o hotel com febre, deitou-se e falou assim, agora não sei se eu vou chegar até amanhã. Imagina, você está num outro país, você não tem muitos recursos de hospital, etc. Você tem pneumonia dupla. E ele está já de pijama, com febre alta. Aí aparece Joana de Ângeles no quarto dele. Fala assim, meu filho, levante-se, põe uma roupa, tira o pijama e vamos trabalhar. Aí ela falou assim, ele falou, mas você está sabendo? Não quero saber. Levante-se, tire a roupa, põe uma roupa, vamos sentar lá. Aí ele foi para uma saletinha e ela escreveu um livro por intermédio dele, através da incorporação. É óbvio que não foi um romance, né? Foram livros de mensagens que ele foi psicografando. 1 hora, 1h30 depois, quando ele terminou, ele não tinha mais nenhuma febre. Aí ela disse para ele, se você tivesse ficado na cama, eu não poderia ter feito nada por você. Mas agora que você aceitou trabalhar, nós temos recursos para te abençoar, para te fazer se sentir mais forte, e você já não tem mais o problema. E ele ficou bom. No dia seguinte não tinha mais pneumonia. Chico Xavier estava deitado na hora do almoço na casa dele, com o olho sangrando. Um olho sangrando, ele tinha uma doença no olho muito dolorosa, ele estava sangrando. E o Chico, todas as vezes que ele chegava do trabalho, na hora do almoço, ele almoçava, ele tinha lá acho que 2 horas para almoçar, ele almoçava em 15, 20 minutos, e aí ele ia psicografar. Emmanuel psicografava através dele. E então ele está deitado no sofá, com o olho sangrando, e Emmanuel aparece e fala, escuta, o que aconteceu? Estou esperando o senhor para trabalharmos. Aí Chico assim, né, pensando, puxa vida, acho que ele não sabe. Deixa eu falar para ele, o senhor está vendo, eu estou com esse olho aqui, ó, ele está muito dolorido, está sangrando. Aí Emmanuel disse assim, eu sei que está acontecendo isso, mas o senhor pode me responder uma coisa, se esse olho está doente, o que é que o olho sadio está fazendo? Espera o senhor. E quando ele disse espera o senhor, ele desapareceu. Aí o Chico sabe, né? Desapareceu é porque levantou do sofá, foi lá e psicografou. E durante o processo da psicografia ele foi atendido. Então você vê, né? São reações positivas diante de problemas, de situações, que você demonstra que você não se entrega, que você não quer ficar vítima, você está lutando, mesmo que seja um problema de saúde, mesmo que seja uma coisa difícil, você está resistindo positivamente, certo? Dúvida, pergunta? Quê? Dentro do que o tema que estamos falando? Ou não? Aquela pergunta é a Rosângela Felima. Boa noite, gostaria de uma explicação. Os espíritos orientadores não poderiam fazer esse trabalho porque ainda precisa ser realizado no centro com um doutrinador encarnado. Aí ela não colocou mais... Como que é o nome dela?
Rosângela. Ô, Rosângela, sua pergunta é interessante, mas eu digo a você, você pensa quem é que fazia esse trabalho antes de existir o Espiritismo? Hein? O Espiritismo surgiu em 1857. Você acha que desde que o mundo é mundo até 1857 os espíritos não faziam esse trabalho? De organizar o esclarecimento das pessoas, das entidades? Você acha que foi só quando o Espiritismo surgiu na Terra é que as entidades começaram a ser doutrinadas, esclarecidas? Se você ler alguma obra de André Luiz, você vai ver quantas instituições existem nos planos umbralinos, densos, médios e altos, para ajudar as entidades a serem esclarecidas. Agora, depois que a doutrina espírita surgiu, o que acontece é que eles, para ajudar os encarnados, eles também permitiram que os encarnados pudessem conversar com os espíritos. Ao saberem dos dramas, das dificuldades, os encarnados estão fazendo também uma doutrinação deles próprios. Os espíritos dizem que não precisam em nada das reuniões mediúnicas para ajudar a outras entidades. Mas eles permitem que isso aconteça para que os próprios encarnados sejam ajudados. Porque vão ver lá entidades que estão com ódio, que não perdoaram, que eram ciumentas, que eram mesquinhas, que eram materialistas se comunicando. É quase o perfil do dialogador. E o dialogador vai ter que falar umas coisas boas para a entidade, para ele fazer, como se ele estivesse fazendo uma doutrinação de si próprio. É por esse motivo, Rosângela. Por isso que as entidades permitem. Mas isso sempre existiu e continuará existindo, independentemente dos encarnados. A gente pensa, e é um equívoco muitas vezes, pensar que, eu fui no centro, recebi 4 espíritos essa semana, já fiz a minha parte. Ou eu conversei com 5 entidades, que bom, agora, eu estou aliviado, semana que vem eu volto. Não. E o que você aprendeu do que conversou, da entidade que você recebeu? O que isso mudou você? Essa é a causa, esse é o motivo pelo qual os espíritos permitem que nas reuniões mediúnicas essas coisas aconteçam. Não é porque precisa, ou você acha uma casa bem assim, apetrechada, 10 médiuns de incorporação, mais 10 médiuns de diálogo ou dialogadores, são 20. Você acha que com 20 você vai conseguir esvaziar os umbrais, uma vez por semana, cada médium recebendo 2, 3, 4 espíritos em uma reunião, que 80 espíritos por semana é capaz de fazer com que as regiões umbralinas se despovoem? São 50 semanas, vezes 80. Quantos são os espíritos que naquele grupo poderão ser esclarecidos? 50 semanas vezes 80, 4.000 espíritos. Você acha que 4.000 espíritos resolve o problema do astral negativo? Não, é que cada médium que recebe tem mais 10 espíritos acompanhando. Tá bom então. Então em um ano são 40.000 espíritos. Nossa, meu Deus, 40.000 espíritos. Sabe qual é a população dos espíritos necessitados que está orbitando o núcleo da Terra? Mais ou menos 21 bilhões de espíritos. 40.000 por semana, 40.000 por ano. Você não faz nem cosquinha. Né, Rosângela? Então, vamos abrir a mente para que nós entendamos que estes fenômenos de esclarecimento das entidades sempre existiram e só foi depois colocado na casa espírita para beneficiar os encarnados, que acham que são médios e já estão com o passaporte comprado para o paraíso, que são trabalhadores da doutrina na sala de passe ou no diálogo, que acham que já são puros, perfeitos, que eles mesmos não precisam de nada, porque já estão fazendo a parte deles. Não, essas são atividades mediúnicas e doutrinárias para beneficiar quem está encarnado no mundo, porque geralmente orgulho e vaidade acabam
prejudicando os próprios trabalhadores que já se acham prontos, quando na verdade estamos bem longe disso, né? Mas muito obrigado pela sua pergunta, porque essa é uma questão que muitas pessoas também têm, achando que, e por que os espíritos não fazem o esclarecimento? Não, é que eles estão fazendo faz tempo, né? Bastante, muito mais do que a gente pensa. Obrigado, Rosângela. Tem mais algum aí? Tá bom? Tem alguma dúvida? Vamos para frente, vamos pegar a primeira pergunta de hoje então, que nós não fizemos ainda. Pergunta 554, vamos lá. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que ele chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? É a pergunta, olha que interessante. Ele está falando do efeito psicológico naquela pessoa que acredita no talismã, se isso não é uma coisa benéfica. E nós vamos ver que representará sim alguma coisa positiva, mas é importante prestar atenção na resposta dos espíritos. Vamos ver a resposta. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos daquele que está com o talismã. Se ele tem o talismã, como se ele fosse uma cobra cascavel, está vestindo uma roupinha santa, ele continuará sendo uma cobra cascavel, e os espíritos que ele vai atrair são entidades iguais a ele. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. É raro que ele seja um espírito elevado, porque ele confia num pedaço de papel, num pedaço de couro de bicho, ele confia nisso. Agora eu estou protegido, posso fazer qualquer maldade que nada me atinge, né? Aquela conversa. Em todos os casos, dizendo os espíritos a Kardec, em todos os casos, isso demonstra uma baixeza e uma fraqueza de ideias que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Ou seja, alguém que acredita nesse negócio de talismã não é uma má pessoa, certo? Por causa disso. Porém, o que acontece? É uma pessoa que não está entendendo o mecanismo de como isso se dá. E, eventualmente, está confiando muito mais na mandinga do que na capacidade de se tornar invulnerável, própria da sua transformação interior. É difícil de entender essas coisas ou não? A gente vai em lugares, a gente já ouviu muitas vezes pessoas que frequentam lugares onde eles vão lá fazer despacho, onde vão falar com a entidade para pedir tal coisa, pedir coisas materiais geralmente. Essas pessoas não querem ser melhores. Elas querem obter soluções práticas para os seus problemas materiais. O espírito fala assim, você usa então um patuá com alecrim, arruda dentro daí da sua carteira que você vai ficar bem. Tá bom, o cara põe arruda, alecrim lá e depois faz o quê? Continua sendo igual. Quando muito ele fala assim, mas não esquece de rezar, hein? Porque os bons espíritos que atuam nessas entidades, às vezes algumas instituições que ainda precisam trabalhar com esse tipo de interesse mundo terra a terra, né? Tem bons espíritos que vão falar, mas olha, toda vez que você fizer isso, não esquece, faz um Pai Nosso, faz uma oração, não sei o quê. Eles recomendam alguma coisa boa, para o indivíduo não ficar nessa dependência, porque a maioria frequenta esses lugares para obter um problema, para resolver um problema físico, um problema material, e depois se esquece. Resolveu o problema, continua vivendo a vida dele. Quando dá um outro problema, volta lá, para ver se resolve. Então essas pessoas não se transformaram, é o que a resposta está dizendo. Uma pessoa que acredita no poder do talismã, muito mais do que acredita no poder divino ou do próprio Cristo, que elevação tem? É questionável. Se acreditar num pedaço de madeira,
num pé de coelho, numa ferradura, como sendo um fator de proteção. E a pessoa perde a ferradura, ela perde a confiança. Eu não posso sair de casa, que eu esqueci onde é que eu botei o meu talismã hoje, meu Deus do céu. Tem uma cena muito engraçada, mas muito engraçada. Só mesmo um gênio podia fazer aquilo. No filme Luzes da Cidade, Charlie Chaplin, ele, para arrumar dinheiro, para conseguir pagar a operação da ceguinha que ele ama, ele vai se alistar aí numa luta de boxe. E ele vai numa luta de boxe, ele é magrelinho, ele é todo franguinho, né? E tem o cara que vai lutar com ele quer fazer um acordo com o cara, para ele não bater muito, para eles dividirem o dinheiro, né? E aí, tem um negão, 2x2, que também vai lutar. O negão, e ele fica olhando o negão assim, querendo ficar amigo do negão, né? Negão, eu estou falando negão, não é em demérito de quem tem a pele negra, mas é um homem negro, grandão, fortão. E durante a preparação, né, o homem passa ele faz as mandigas dele, ele passa a ferradura na cara, esfrega aqui o pé de coelho, e o cara vai, né? E ele vendo, né? O cara fazendo isso. Aí quando ele toca o sino para ele ir pro ringue, ele fica sozinho. O Charlie Chaplin fica sozinho, o Carlitos fica sozinho no bastidor ali, né? Aí ele pega, né? Ele vai lá, pega a ferradura do outro, passa, aí ele passa o pé de coelho, faz tudo, todas as mandigas que o outro fazia, o lutador fortão fazia, ele faz. Mas passa 10 minutos, chega o negão carregado, nocaute nele. O fortão tinha ido para o chão, estava todo perdido. Aí ele olha assim, fortão assim, aí ele vai no espelho, pega uma toalha e começa a tirar todas as mandigas que ele tinha passado. É muito engraçado. E a briga, então, é ainda mais maravilhosa. Assistam esse filme, que é muito bonito. E é justamente esse negócio da mandinga, né? O cara faz essas mandingas, faz tudo, dá tudo errado. Aí o cara que tinha feito a mandinga fala, meu Deus do céu, se ele fez a mandinga, deu essa desgraça. Quando chegar a minha vez, então, vai ser pior ainda, porque ele era magrelinho, fraquinho, franguinho, e o cara que ia lutar com ele era todo fortinho, né? Ele ia apanhar até... Não é ele que põe a ferradura dentro da luva de boxe? Não, tem uma... Da luva de boxe. Isso. Acontece de a ferradura cair dentro da luva, parece uma coisa assim. Mas vocês assistam Luzes da Cidade, o filme é lindo, é um dos filmes mais lindos que o Charlie Chaplin já fez, chama Luzes da Cidade, em 1931. Vê aí, acho que a gente não pode pôr, né? Ou pode? Eu achei a cena aqui. Nós estamos dando um tempinho, porque como nós colocamos um vídeo, esse vídeo já está no domínio público, essa imagem, né? Esse filme, mas o YouTube sempre cria um obstáculo, né? Então, o Felipe está recolocando no ar nosso estudo pelo YouTube. O Facebook continua? E o Instagram também? Ok. Ok. Então a gente pôde ver aqui, né? Uma forma bastante engraçada, poética até, né? Que às vezes as mandingas dão tudo errado, né? E a pessoa, depois que fez a mandinga, fica querendo saber como é que você se livra dela, né? Nós estávamos na questão 554, e isso está bem também explicado nessa parte, a respeito do nível vibratório da pessoa, do nível vibratório eu não digo, mas do nível de credibilidade que a pessoa tem em relação a essas coisas, a esse poder de objetos, de rituais. Algumas pessoas têm o hábito de colocar sal grosso dentro de sapato atrás da porta, né? Aquele sapatinho que fica pesando
para a porta não fechar, joga sal grosso e fica lá o sal grosso. Outras pessoas usam a espada de São Jorge em casa, aquela planta comprida assim, que minha avó usava para dar uns castigos nas coxas dos netos, briguento. Tudo bem. Então agora, alguém tem algum comentário, alguma dúvida que queira, antes da gente seguir para a questão 555? Nós temos mais 3 questões apenas. Vamos lá, 555 então. Kardec pergunta, qual é o sentido que se deve dar à qualificação de feiticeiro? Feiticeiro, bruxo, mago. Como que se deve entender por isso, né? E os espíritos respondem. O Felipe vai pôr para a gente a pergunta e a resposta. Olha, qual o sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Agora vem a resposta. Aqueles a quem chamais de feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Capacidade de ver o mundo espiritual, né? Então, como eles fazem coisas que os demais não compreendem, acreditam que são dotados de uma força sobrenatural. Os vossos sábios, frequentemente, não passam de feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Os sábios, nós temos lá a história do bandeirante que pôs fogo pôs fogo na pinga, e os índios acharam que ele era Deus, que ele ia pôr fogo no rio, a Anhanguera. Então você vê, são pessoas, os próprios sábios, muitas vezes são chamados de magos. Agora, isso para o caso específico de pessoas de boa fé. Então, tem pessoas que eventualmente têm poderes vibratórios, têm potenciais energéticos e que muitas vezes não são de boa fé, não fazem as coisas de boa fé. Mas os que fazem de boa fé, os espíritos os consideram como pessoas normais que têm conhecimentos ou têm potenciais mais amplos do que a maioria das pessoas. Por isso são chamados de magos, feiticeiros, e tem... na história humana tem muitas histórias falando sobre o mago Merlin, que os feiticeiros das florestas encantadas, pessoas que tinham poderes, que tinham que se isolar da sociedade, porque a sociedade os tratava como gente perigosa. As bruxas de Salem, ou Salem, também chamadas assim, porque tinham contato com espíritos. Lá no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, o Emmanuel conta, dos recursos que os romanos utilizavam-se de pessoas feiticeiras lá do Velabro, que faziam mandingas, que faziam poções venenosas e que com isso matavam ou conquistavam o amor de outros. Eram pessoas que tinham vamos dizer, esse perfil, essa qualificação, mas só que no âmbito negativo da coisa, certo? Agora tem um comentário de Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então, conhecer
como nós dissemos na prece, logo no começo, é um fator que nos liberta de empeços ou de tropeços que, na verdade, podem ser evitados, certo? Na sequência, nós vamos para a questão 556. Certas pessoas, verdadeiramente, têm o dom de curar pelo simples toque, capacidade curativa. Como nós vemos em muitas circunstâncias na vida espiritual de muitos povos. Com o simples toque, podem transmitir um estado de bem-estar físico em alguém que estava doente? Vamos ver a resposta. A força magnética pode ir até aí quando ela está secundada, quando ela está envolta pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Ou seja, existe, é um potencial magnético natural do ser humano, pode ser transmissível, pode ser algo que você tenha e possa gerar benefícios em outras pessoas, sobretudo quando um bom sentimento, um desejo de amar o próximo e ajudar a diminuir o sofrimento, atraia bons espíritos que multipliquem o potencial vibratório para gerar aquele benefício na pessoa que precisa. Porém, existe toda uma atmosfera meio fantasiosa que a boca das pessoas dá guarida e multiplica através de exageros, de formas assim bastante fantasiosas de explicar, para que as pessoas possam, não devam perder o bom senso ao analisar estas coisas. Também deve ser alguma coisa que aquela pessoa que está como sendo aquele que transmita, ou aquela que transmita essa força, se precavenha contra esse tipo de assédio, esse endeusamento, essa maneira supersticiosa das pessoas considerarem o indivíduo como sendo dotado de algum poder sobrenatural. Tudo isso precisa estar sempre sendo observado, para que você não encontre a situação embaraçosa de acabar se conectando com gente que não tem, na verdade, intenção positiva. Mas essa força é real, ela existe. É um poder magnético que a doutrina espírita explica, que todos nós, em alguma medida, nós temos em relação às nossas capacidades de emitir essa energia, tá? Dúvidas, perguntas? Alguém quer comentar alguma coisa? Fala, Paulo. Sobre a questão 555, sim. Fala dos feiticeiros e os bruxos, né? Isso foi mais florado na Idade Média, que teve a caça às bruxas, a Inquisição, que teve mais na época, talvez, esse sentido de médiums, como feiticeiro, bruxos, ou foi mais assim aflorado porque a religião perseguia um ato político assim da época? Será? Não, veja só, você vai encontrar referência a médiums na Bíblia. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, você vai encontrar aquela história lá da pitonisa de Endor. A pitonisa de Endor, ou seja, os próprios antigos faziam dos processos mediúnicos, que eles chamavam de videntes, ou mesmo feiticeiros, ou
Na Grécia havia as pitonisas, que eram médiuns que estavam nos templos para receber as revelações do mundo invisível. Então isso é antigo, porque a mediunidade é da natureza humana e sempre existiu. Só que em cada época se tratou disso como de uma forma específica, em função do pouco esclarecimento que as pessoas tinham nesses períodos. E, justamente, em alguns casos, elas eram enaltecidas, como era o caso das pitonisas gregas, eram tidas como mulheres de bastante respeito, respeitabilidade e confiabilidade, e depois isso foi sendo transmitido, e em todos os povos isso acontece. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia, na pitonisa de Endor, lá, que o rei Samuel vai invocar o rei Saul, para ver se ele pode defender na batalha, e a pitonisa diz a ele, a médium, inclusive está escrito lá nas traduções que eu tenho, a médium, ela desconfia que estão fazendo aquilo, porque o rei vai disfarçado para falar com ela, que é uma proibição do próprio rei de invocação dos mortos, e ela fala assim, mas vocês estão fazendo isso para ver se eu caio nessa infração de invocar os mortos, mesmo que seja do rei, para que eu depois seja punida. E aí o rei que está lá, o Samuel, fala para ela, não, você pode invocar, que você tem a minha palavra, que nada de ruim vai te acontecer. E lá está escrito, médium, lá no Velho Testamento. O Saul que queria invocar o Samuel, né? Então você vê, já naquele período, do livro de Saul, isso aí, que está no Samuel, Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Então você vê, Samuel vai invocar o rei Saul, que tinha morrido. Você vê que isso aí, olha, é a relação do ser humano com o processo mediúnico, em cada época categorizado de uma forma, é muito ancestral. Só que dependendo da maneira como as pessoas interessavam-se por isso, elas eram taxadas como feiticeiras, ou como conselheiras, ou como pitonisas, ou como médios da corte. Então tudo isso sempre foi um processo que desafiou a ciência pouco evoluída da época e às vezes colocava o vidente ou clarividente em uma situação difícil quando as coisas não eram muito boas. Nós temos agora modernamente a história de Gustavo Adolfo Hall. Na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que era um vidente, um homem extraordinário do ponto de vista do potencial mediúnico, ele foi levado até Mussolini. Mussolini queria ouvir dele. O que ele dizia? O que ele iria dizer da guerra? Olha que dificuldade. Mussolini estava prendendo todo mundo, matando todo mundo. E então, ele foi levado até onde estava Mussolini e o Duce perguntou para ele o que ele via a respeito da guerra, da interação italiana. E ele foi honesto, e ele disse para ele, Duce, para mim, a guerra é perdida. Per me, la guerra è perduta. E foi o que ele falou. Mas ele foi tão honesto, assim, que Mussolini ouviu, nós vamos ver isso no futuro. Nós veremos isso. E o despediu, não mandou prender. Mas ele ficou apurado. E ele conta que depois, anos depois, Mussolini salvou ele 3 vezes. Porque quem queria ouvi-lo era Hitler, que havia pedido, os alemães queriam levá-lo para Hitler ouvi-lo. E Mussolini, por 3 vezes, impediu que ele fosse levado. Então ele mesmo conta que, apesar dele ter falado para o Mussolini que a guerra era perdida, que realmente foi, Mussolini não queria que ele fosse levado ao que poderia ser o fim da vida dele, uma prisão na Alemanha, com o Hitler. Então você vê, né? Não é só no antigo, também no moderno, todas essas percepções existem e podem ser objeto de exploração ou de abuso, né? Não é o caso nem do Hall, nem dessa pitonisa de Endor,
Mas pode ser o caso de muita gente que está aí ganhando dinheiro, fazendo previsões amalucadas. E agora nós temos a última questão, se ninguém tiver pergunta, vamos lá. Agora vem sobre bênçãos e maldições. Lembremos-nos do Bento Carneiro. Vou lançar uma maldição. Lembram disso? 557 é a questão. A bênção ou a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Você abençoa uma pessoa, ou você amaldiçoa uma pessoa. Essa bênção, essa maldição podem recair sobre a pessoa? Podem atrair o bem e o mal sobre ela? O que vocês acham? Rapidamente. Sim ou não? Pode ou não pode? Você pode lançar um vaticínio positivo ou negativo. Isso é uma força que sai na direção do seu objeto. Vamos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1. O pensamento gera plasma sutil. A ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma e a vontade dá direção e movimento. O pensamento dá forma e a vontade dá direção e movimento. A ideia é um ser organizado. Está lá, entre lá, primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ou seja, você cria matéria mental, a sua ideia tem forma, e o seu pensamento plasma, e a sua vontade dá direção e movimento. Você quer atingir uma tal pessoa, ela dá movimento e direção para aquilo que você quer. André Luiz nos relata esse fato. Agora, naturalmente, quando a pergunta de Kardec se refere a pessoas que usam o nome de Deus para amaldiçoar os outros. Não é ele em nome próprio. Deus vai fazer você quebrar a perna. Eu determino que você perca tudo, que Deus vai fazer você sofrer todo o mal que você fez alguém sofrer. Então, naturalmente que essas bênçãos ou maldições estão invocando a força divina. E aí, a pergunta que você vai ver e a resposta que a gente vai ler terminará esse capítulo. A pergunta está aí: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Resposta: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo da prova para aquele que é dela objeto. De resto, o mais frequentemente, os maus se maldizem e os bons se bendizem. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito, senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. A bênção abençoa aquele que merece ser abençoado, porque existe a lei do universo que está sobre tudo. Então, quando alguém determina uma maldição para uma outra pessoa, e esta maldição produz efeito eventual, não é que Deus atendeu, é que o indivíduo está na sintonia e, como ele merece aquilo porque ele não é bom, ele não se defende. E a lei do universo se cumpre. Às vezes até para que ele próprio sinta as coisas negativas e possa mudar um pouco o seu padrão de reação diante das coisas. Ou seja, se nós pensarmos assim, o fulano pegou uma espingarda e matou o vizinho.
Deus deixou? Deixou ou não deixou? Deixou. Mas foi Deus que quis? Não. Mas Deus não vai impedir um ato cruel, injusto, que alguém queira fazer. Agora, certamente, entre aquelas duas partes, alguma coisa existiu entre eles que gerou esta consequência. E se não houve no passado alguma coisa, a partir do presente começa a haver uma relação de antagonismo entre os dois. E que cada um terá que ser responsável pelos seus atos. Seja um que provocou, seja outro que atingiu com um tiro. Então, dentro da resposta, o que nós observamos é o quê? Que a lei do universo permite bênçãos e maldições. Mas, geralmente, o mal amaldiçoa e o bem abençoa. Porque é natural de seu próprio modo de ser. E se alguma coisa ruim acontece na maldição que é lançada, é porque aquela pessoa também estava na sintonia de merecer aquilo. Tá? Certo? Então, de verdade, o que é sempre bom é que a gente fale daquilo que o coração esteja cheio. Jesus fala isso no Evangelho. Abençoe sempre. Fale sempre boas coisas. Mesmo que você esteja contrariado, ponha para fora sempre coisas positivas. Porque isso te protege. Aquela pessoa que é um verdadeiro manancial de cobras, lagartos, escorpiões, comentários escuros, aqueles balõezinhos que você vê nos desenhos animados, cheio de bicho, caveira, aranha, né? Essas pessoas, elas carregam isso dentro delas. E isso não atrai boas coisas. Tá certo? Ok? Nós terminamos aqui então a pergunta 556, terminamos o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, um capítulo bastante longo, bastante instrutivo. E semana que vem nós vamos entrar no capítulo 10, ocupações e missões dos Espíritos, ok? Vai ser dia 21, né? Bom, temos algum comentário, alguma coisa, Ana Paula? Tá bom. Aqui? Tudo certo? Ninguém tem mais nada para acrescentar? Não esqueçam então de assistir o filme Luzes da Cidade, que foi o que derrubou o nosso YouTube, mas valeu a pena. Eu acho que até a hora de cair, quem estava no YouTube gostou bastante, né? E vai poder procurar isso para assistir o vídeo todo. O filme é muito lindo. Bom, lembre-se que amanhã nós temos as atividades normais da nossa instituição, com a palestra do Evangelho e o passe magnético. E que quem puder tornar-se apoiador da TV Alvorada Espírita, nós agradeceremos muito, porque de verdade isso é um esforço que estamos fazendo para continuar a dar a você a oportunidade de estar conosco e acompanhar os temas da doutrina espírita que a gente produz e divulga gratuitamente. Recordamos que no próximo sábado nós teremos a nossa distribuição de alimentos aqui na nossa instituição. Quem quiser nos ajudar com doações de alimentos da cesta básica, poderá fazer chegar aqui até amanhã. E também os ovos de galinha, tá? Ovos de galinha que nós pedimos que não sejam estragados, que não sejam vencidos, né, Alexandre? Que sejam novos, o mais novo possível, porque com 20 dias, muitas vezes, os ovos estão estragados. Não adianta pedir no começo do mês, se vai ser só na terceira semana que nós vamos. Infelizmente, essa semana nós tivemos que jogar fora um monte de ovos que recebemos em doação, mas que chegaram aqui já com o tempo, né, já consumidos. Então, é mais trabalho para os trabalhadores, porque imagina como cheira mal um ovo podre. Imagina quando são dezenas, tá? Então, nós pedimos àqueles que queiram nos ajudar com os ovos de galinha, que façam isso o mais próximo possível e garantam que a doação não está vindo com o prazo de validade dos ovos já vencido, ou está perto de vencer, para que a gente possa aproveitar
essa tão importante proteína para as famílias assistidas, tá bom? Então, quem quiser nos ajudar, até amanhã nós estaremos recebendo essas doações. Agora vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Nós te agradecemos, Jesus, por mais uma vez podermos aprender, nos libertando dessas dependências psicológicas que muitas vezes ajudam, mas não deixam de ser muletas que mantêm o espírito preso a determinados rituais. Obrigado por nos ajudar com o esclarecimento de que os bons espíritos sempre nos ajudam, dependendo tão somente de nosso pensamento, nosso sentimento, nosso desejo de conectá-los. Que nossa noite possa ser recheada de bons pensamentos e ideias. Que nossos dias de amanhã e os dias seguintes também sejam um manancial de bênçãos. E que nós aprendamos a pensar, a sentir e a fazer sempre aquilo que significa o bem que você pediu que fizéssemos. Assim, Jesus, nós criamos em nosso favor uma teia luminosa que atrai bons espíritos, e que quando os maus espíritos também se sintam atraídos, é para que eles mesmos se sintam assim amparados, esclarecidos, porque de verdade os médicos não podem se afastar do doente se a função deles é curar e ajudar a recuperar o indivíduo enfermo. Muitos se expõem, muitos se contaminam com a enfermidade, mas ainda assim, por terem jurado salvar vidas, eles colocam o seu juramento acima do seu próprio interesse e atuam para beneficiar quem está doente. Que nós nos lembremos disso, Senhor, e que sejamos vibratoriamente falando médicos que aceitem todo tipo de companhia para que eles melhorem com a nossa vibração. Com muita gratidão, Jesus, pedimos pelos governantes honestos, pelas homens e mulheres que estão lutando para que o bem prevaleça, e pedimos que os que são maus e que eventualmente estejam comandando possam de verdade também ser esclarecidos, ou dali ser afastados pelo mal que já fizeram. Com muita gratidão, Jesus, deixamos aos teus pés a oração silenciosa de Pai Nosso, que encerra o estudo desta noite. Pai Nosso, que assim seja.